Olá, boa tarde. Estamos em mais um Café com Sassá, onde a gente vai conversar sobre você, sobre seus pensamentos negativos, o que gera esses pensamentos negativos aí no seu dia a dia, que muitas vezes te faz tomar decisões que não te favorecem e até mesmo decisões que você não queria, ter tipo de comportamento que não gostaria, ter uma visão errada em relação ao que você está passando. Então, o que gera seus comportamentos negativos? O que acaba fazendo com que sua mente fique aí povoada com tantas coisas que hoje tem te prejudicado? Se você quer saber o que está ocasionando os pensamentos negativos aí no seu dia a dia, fica comigo para você descobrir. E você que está chegando, muito boa tarde. É um prazer, obrigada Mônica. Mônica falando aqui que eu sou poderosa, tô poderosa, né? Obrigada. Sexta-feira a gente se arruma melhor um pouquinho, né? Pessoal chegando, muito bom a companhia de vocês. Hoje a gente tem um assunto que é muito importante, um assunto que a compreensão desse tema, a compreensão dessa situação na sua mente vai te favorecer muito, vai te ajudar muito no seu dia a dia. Então fica comigo aí, porque hoje a gente vai estar falando sobre pensamentos negativos. O que originam os seus pensamentos negativos? O que faz com que eles apareçam aí na sua cabeça e quando você vê, você tá cheio de, pensamentos ruins sobre você mesma, sobre a situação, sobre aquilo o resultado daquilo tudo. Você tá curiosa em relação a isso? Você quer saber? Então fala pra mim aqui que se você quer saber ou não, se esse tema é um tema que é legal pra você, é importante pra você, se esse tema vai contribuir pra sua vida. Fala pra mim aí. E a gente vai abaixando o som aqui, enquanto vocês estão chegando, o pessoal chegando, já vamos começar. Mas antes, obrigada Ana. Antes, o que você vai fazer? Obrigada. Gente, eu acho que eu vou fazer mais isso no meu cabelo. Acho que só meu cabelo que tá diferente aqui hoje. Bacana. Obrigada, pessoal. Obrigada pelos elogios. Amor penteado. Gente, eu acho que é o cabelo que tá hoje diferente. Vocês estão gostando aqui, porque eu tô recebendo um monte de elogio. Meu Deus, amei isso aí. Você que está chegando já vai dando um coração, já vai compartilhando essa live. Nós vamos estar falando hoje sobre pensamentos negativos, o que originam esses pensamentos negativos aí no seu dia a dia, o que tem feito com que isso compareça muitas vezes no seu dia a dia e tira sua energia, tira sua alegria muitas vezes, tira sua disposição, tira o seu ânimo, faz com que você desista muitas vezes de situações, de projetos que às vezes você nem começou. Então vamos aí comigo, porque nós temos muita coisa para conversar e eu quero, por enquanto, que você dê coração. Você quer ajudar isso aqui? Você quer que isso aqui cresça? Você quer que isso aqui vá para frente? Você quer que essa live continue? Então vamos propagar, vamos dar coração, pelo menos. Linda já é. Obrigada, Ana. Nossa, gente, hoje eu vou me achar toda. Noelle, pega esse negócio aqui pra mim, por favor. Essa estrela aí, ó. Isso. Joia. Então hoje a gente vai estar falando aí sobre pensamentos negativos, o que tem originado esses pensamentos negativos e tem prejudicado tanto o seu dia. Fala pra mim, você que tá aqui, o que é, antes de eu começar, qual tipo de pensamento negativo que você percebe que você tem muito? Fala pra mim, quem vai ser a corajosa? Ou quem é que quer entrar comigo numa live, né, gente? Porque o Café com Sassá é pra gente fazer o quê? Live, é pra eu fazer live com vocês, conversar aqui tete a tete, pessoalmente. Mas como a galera aqui hoje, esses dias aí tá meio acanhada, meio envergonhada, tô deixando de fazer. Deixa eu pegar meu copo aqui de água. Ai, quase que eu derrubei tudo aqui. Deixa eu ver. Estou conseguindo passar positivismo para minha irmã, que está com metástase. Mas tá complicado, só Jesus. Fala pra mim, se você tem pensamentos negativos, qual o tipo de pensamento negativo que você tem?
Qual é o tipo de pensamento negativo que comparece muito aí no seu dia a dia? Ou o tipo de pensamento negativo que acontece em determinados tipos de atividades que você vai fazer, algum tipo de situação? Que coisas que eu planejo pode não dar certo? Ótimo, coisas que eu planejo podem não dar certo. Vamos começar aí com esse pensamento negativo. Quem mais? Quem mais? Me dá mais aí um exemplo de pensamento negativo. A Vitória está falando que as coisas que eu planejo podem não dar certo, mas é o pensamento. Na hora que a ansiedade acontece, a ansiedade é uma emoção, a ansiedade é um estado emocional. Então, na ansiedade, o que tipo de pensamento que vem? A Vitória falou que as coisas que eu planejo podem não dar certo. Vai começar um exercício físico, a Angele já está falando, começou o exercício físico, eu nunca vou dar continuidade, eu não consigo dar continuidade. Vamos lá, quem mais aí está falando? Planejamento, continuidade. Quem mais aqui? Vai me dando aí, você que está entrando agora, a gente está falando sobre pensamentos negativos, eu vou começar a falar sobre pensamentos negativos, o que originam seus pensamentos negativos, o que faz ele aparecer, ele comparecer para você aí no seu dia a dia e tira muito, muito, muito da sua energia, da sua disposição, da sua vontade. E muitas vezes esse pensamento negativo, como a Vitória falou, eu começo a planejar e começa a vir um pensamento negativo. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? E isso prejudica muito, gente. Deixa eu botar aqui de jeito aqui. Isso prejudica muito, porque imagina, você começa um projeto, você se organiza para um projeto e aí quando você vê, você tá cheio desses pensamentos que eles vão repetitivos na sua cabeça. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Nova vida, novos projetos. Eu não dava continuidade, mas agora estou super mega focada novamente. Que bom, Ali! Fico feliz. Fico exausta com tantas situações com essas doenças. Eu não posso me abater. Medo de transparecer o sofrimento. Geralmente quando o novo vem, exemplo, palestra. Tá, muito bom. Então, a Ana, eu não vou nem entrar, porque no seu caso, você está passando por uma situação uma situação real, onde a sua irmã está doente e você está com esses pensamentos de que pode alguma coisa ruim acontecer, mas você está no meio de uma situação real. O que a gente está falando aqui são pensamentos negativos que acontecem muitas vezes sem você estar vivenciando aquilo. Você não tem indícios, talvez, tão reais daquilo ali. Então mesmo assim você começa a ter esses pensamentos negativos. Então vamos pegar aqui o exemplo da Vitória, que falou sobre essa situação da capacidade. Encontrar alguém que queira um relacionamento, legal essa aí também, né? Dar continuidade, planejamento, encontrar alguém. Tipo de pensamento que muitas pessoas têm. Né? Não consigo encontrar ninguém. Será que eu vou conseguir encontrar? Será que eu vou um dia? Será que eu sou merecedora de encontrar uma pessoa legal? Ou então, poxa, eu sou tão merecedora e eu acabo não encontrando uma pessoa legal. Eu quero que vocês diferenciem aqui primeiro em uma situação em si. Existem na nossa mente as crenças, e ontem na live de ontem eu falei sobre crenças, falei um pouco sobre crenças. Existem as crenças e existem os pensamentos negativos, tá? Então, são duas coisas importantes para você saber. Por quê? Porque se você não entende a sua mente, se você não entende o funcionamento da sua mente, a dinâmica da sua mente, você não tem como se reorganizar, você não tem como se realinhar, você não tem como corrigir rotas, porque você não entende, você não tem. Quando a gente não entende algo, quando a gente não sabe nada sobre aquilo, a gente não tem controle, o mínimo de controle sobre aquilo ali. Se você tem um telefone,
um celular, né? Vamos botar um celular de última geração. Vamos colocar um iPhone, sem puxar a farinha pro iPhone, pessoal da Samsung. Se você tem um telefone, um iPhone de última geração, tem várias coisas ali incríveis naquele telefone. Se você não sabe nada sobre aquele aparelho tá à deriva, você vai deixar de usar todas as potencialidades daquele aparelho. A mesma coisa é a sua mente. A sua mente é uma máquina extremamente poderosa, que foi feita, assim como o seu telefone celular, para te ajudar, para fazer você avançar, para melhorar a sua vida, para te proteger, para cortar caminhos para você, porque ao invés de uma vez ela entendeu, você não precisa ficar ali passando por aquela mesma situação, ela dá saltos com você. Então você precisa entender a sua mente, você precisa entender a linguagem da sua mente, você precisa entender como a sua mente se comunica com você, o que ela está falando com você, e a gente não sabe isso. E por isso que a gente faz tanta besteira, porque a gente não consegue compreender o que a nossa mente está fazendo, está passando, por que ela tá fazendo você fazer algumas coisas, porque essa é a situação. Tem horas que parece que a sua mente tem vontade própria, mas ela não tem vontade própria. Ela não tem, ela é uma mente que está programada. E se uma vez você utiliza essa máquina de forma errada, ela vai usar as funções dela de forma errada. Ela vai usar as funções dela de forma errada. Então, é importante você entender a linguagem da sua mente, para tanto entender a sua mente, como para passar as informações de forma certa para ela, para que ela te leve para um lugar mais de sucesso, te leve para um lugar melhor, te potencialize. Então, crenças e pensamentos negativos são duas coisas diferentes. As pessoas não têm muita noção do que são essas duas situações. Crença é tudo aquilo que você internaliza dentro de você como uma verdade, mesmo não sendo uma verdade. Mesmo não sendo uma verdade, é uma verdade para você. Você, vamos dizer assim, você viu uma pessoa, olhou para ela e por causa de como ela se apresentou para você, ou talvez da primeira conversa que você teve com ela, ou talvez de uma convivência com ela, você teve um julgamento. E aquele julgamento, se você não parar e pensar sobre ele, aquele julgamento se torna uma verdade em relação àquela pessoa para você. Não significa que necessariamente aquilo que você pensou seja a verdade sobre ela. Mas quando você entende aquilo, nossa, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é falsa, aquela pessoa eu não posso contar com ela, aquilo se tornou uma verdade para você e você vai se relacionar com essa pessoa de acordo com essa crença que você tem dela. Então as crenças, tudo na nossa vida é fundamentado sobre crenças, é calçado sobre crenças. A crença é a base. A crença é a base de tudo. A crença é a base de como você enxerga o mundo. A crença é a base de como você se comporta no mundo. E a crença é a base de como você vai se relacionar com o mundo e construir o seu mundo. Então imagina uma árvore, a árvore tem a raiz. A raiz é a crença, vamos dizer assim. E o tronco já começa a ser os pensamentos negativos. Então você tem a raiz da árvore, onde seriam as crenças, você tem o tronco, que são os pensamentos negativos, e você tem os frutos, que são o quê? São daqueles pensamentos que você teve, né? Vai gerar algum tipo de ação. O fruto seria a ação. Então o que é o pensamento negativo? Qual a diferença do pensamento negativo? O pensamento negativo, ele surge quando você está ansiosa, quando você está com medo, quando você está insegura, e ele vai gerando cada vez mais medo e mais insegurança. Então o pensamento negativo, ele vai e volta, ele acontece nos momentos onde você se sente, você está diante de uma situação e vem aquele pensamento negativo. Você pode muitas vezes alterar esses pensamentos negativos.
Você pode muitas vezes reorganizar esses pensamentos negativos, olhar para eles e falar assim: ah, não é bem assim, ah, eu vou como eu falo às vezes para vocês, pense em outra coisa, bota uma música, porque o pensamento negativo ele vem para pegar a sua consciência, né, para fazer você tomar uma ação, uma atitude, para fazer você pensar, para te ajudar a avaliar. E a crença é o quê? A crença é da onde vem o pensamento negativo. Se aquele pensamento negativo está surgindo, ele vem de alguma crença estabelecida em você, no seu inconsciente, provavelmente, e no seu consciente. Não significa que somente no inconsciente a crença está. Mas você já não tem muita noção dela, você já não pensa muito sobre ela. A crença, ela é diferente do pensamento negativo. A crença, ela está estabelecida, fundamentada. Ela não muda, ela não altera, ela tá lá. Você não muda a crença ouvindo uma música, tirando a consciência daquilo ali. O pensamento negativo é assim: ai, nossa, eu vou fazer esse bolo aqui. Ai, meu Deus do céu, mas eu já tô até vendo. Vão me ligar, vão fazer isso, vai dar errado. Será que o forno tá funcionando? Será que o forno não tá funcionando? Toda vez que eu vou fazer um bolo, não funciona, não dá certo, fica murcho. Eu tô vendo que é melhor nem fazer esse bolo. Isso é um pensamento negativo. Ele apareceu a partir do momento em que eu fui fazer um bolo e de alguma forma tem um gatilho que aciona esse tipo de pensamento. Mas eu posso chegar e fazer o quê? Eu posso, uma pessoa me ligou, me distraiu, aquele pensamento negativo ele vai embora. E eu posso de repente me distrair dali e começar a fazer aquele bolo. Começar a fazer aquela receita e de repente o bolo funcionar. O bolo ficar bonito, fofo. Você consegue se desligar dessa crença, desse pensamento, você consegue alterar a rota, você consegue tirar ele da sua cabeça. A crença não. A crença, ela é uma verdade. Então ela está fundamentada, ela está dentro de você. Existem raízes daquilo ali dentro de você. Então, e geralmente a crença, ela começa com a palavra eu. Eu deveria fazer um bolo bom, mas eu sou péssima para cozinhar. Tudo que eu boto a mão para fazer fica ruim. Eu sou horrível. Eu sou uma pessoa que sou atrapalhada na cozinha. Entende? Você traz aquilo para você. E porque você é daquele jeito, você acaba tendo esse tipo de pensamentos. Por eu acreditar que eu sou uma péssima cozinheira, a chance de eu ter pensamentos negativos falando que tudo que eu vou fazer ali não vai dar certo é muito grande. Então o pensamento negativo ele não vem do nada simplesmente. Os que se repetem, tá? Os que estão ali sempre com você. Eles vêm de alguma crença. E essa crença normalmente fala algo de você, algo que você acredita. Se você for descendo, vai chegar em algo que você pensa sobre você. E aí existem algumas crenças centrais. E vamos pensar aí sobre crenças relacionadas à capacidade, né? Que seria aqui o que foi falado aqui. Planejamento, tudo aquilo que eu começo não funciona, não vai pra frente. Deixa eu só diminuir aqui. Tudo aquilo que eu começo não vai pra frente, as coisas não acontecem. Eu não vou nem começar porque não vai pra frente. É a mesma coisa do bolo. Só que às vezes é uma coisa mais importante. É um projeto, é um trabalho. Foi um pensamento negativo e se você rebater, é a mesma situação. Poxa, tudo que eu planejo não funciona, não dá certo. O que a gente percebe aí? Hoje tá meio aula, tá, pessoal? Mas é importante você
você entender isso claramente. É importante você entender isso claramente. Quem tá comigo aqui? Quem tá comigo aqui? Eu tô vendo aí que vocês estão muito parados. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Deixa eu tomar água enquanto vocês pensam se estão entendendo ou não. Então você vê, eita, mas ninguém me responde, gente. Quem tá me acompanhando aqui nesse pensamento aqui? Bom, tá bom, obrigada. Então você pensa, né? Que tipo de pensamento está relacionado à sua capacidade? Porque quando a gente pensa, tudo que eu planejo não funciona, tudo que eu planejo não vai para frente, esse bolo não vai funcionar, esse bolo não vai crescer, tudo quanto é bolo que eu faço não dá certo, eu vou pegar esse carro e eu não sei dirigir direito, eu vou pegar esse carro e eu vou fazer uma barbeiragem, eu posso bater o carro, eu vou entrar na faculdade, mas puxa, não vou conseguir pagar essa faculdade, não vou conseguir terminar essa faculdade. Então, se você parar para analisar, todos esses tipos de crença te levam ao quê? Te levam a pensamentos que falam sobre o quê? Eu não vou conseguir, né? São pensamentos negativos que vão comparecer. Eu não vou conseguir, eu não posso falhar de jeito nenhum. Eu não posso falhar, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser perfeita, é muito difícil, é difícil demais isso pra mim, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir ir pra frente, isso vai quebrar, isso não vai dar certo, o Brasil tá quebrando e eu vou quebrar também, não adianta, por mais que eu tente, as coisas não funcionam pra mim, as coisas não avançam, por mais que eu faça, as portas não se abrem pra mim, se eu falhar em alguma coisa e as pessoas descobrirem, eu vou me sentir humilhada. O que isso fala? São pensamentos negativos. São pensamentos negativos. E aí, se você for parar para buscar a crença que está surgindo, que está fazendo ele aparecer, é assim, eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? A pergunta é, quando o seu pensamento negativo aparecer, por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou dar conta? Porque quando o pensamento negativo aparecer, pergunta por quê para você saber qual é a crença que está fazendo ele surgir. Eu não vou conseguir, porque senão você fica só ali. Eu não vou conseguir, não vai funcionar, tudo dá errado. Meu dia vai ser horrível, meu dia eu não vou acabar, eu não vou conseguir fazer essas coisas, eu não vou aprender, eu não vou dar conta, eu não vou... Por que você não vai dar conta? Por que você não vai conseguir? Por que você não vai aprender? E aí você vai buscar a crença. E aí a Angélica tá falando, porque eu já fiz antes e não deu certo. Por que você já fez antes e não deu certo? Vai entendendo, vai buscando, o pensamento que vier, você vai perguntando por quê. Até você chegar aonde? Porque eu me sinto incapaz. A crença, a verdade, porque aqueles pensamentos, eles não são uma verdade ali estabelecida. São suposições, não vai dar certo, tá vendo, eu faço tudo errado, deu errado. Você vai perguntando por quê até chegar na crença. E a crença, geralmente, ela começa com eu. Eu. Porque eu não sou capaz. Porque eu não faço nada certo. Essa é a verdade que está dentro de você. Você chegou na verdade que foi construída dentro de você. Mas você precisa entender, eu sei que a insistência e a constância vai dar certo, mas às vezes a crença de que você não é capaz vai ceifar você para se manter na constância e na insistência. Porque o seu cérebro, ele é o quê? Ele é modo econômico.
toda vez que ele percebe que você não vai conseguir algo, ou você vai se frustrar muito ali na frente, ele vai evitar que você ou gaste energia ou passe pela dor da frustração. Ele passa pela dor da frustração. Então, se você tem uma crença onde eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu sou burra nessa situação, eu não aprendo, aí já virou uma crença, eu não aprendo nada de computador, eu não aprendo a dirigir, isso é uma crença. Quando você fala eu não aprendo, isso não é mais um pensamento negativo, isso é uma crença. E a crença, ela não oscila, ela não vai e volta. Ela é uma verdade fundamentada dentro de você. Manda pra mim, Ana. Escreve o texto pra mim e manda. Vou ter o maior prazer de ler. O maior prazer de ler. Como derrubar essas crenças? A primeira coisa é o pensamento. Nossa, eu deveria estar aqui, eu deveria me empenhar mais, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Se esse pensamento for verdade, o que isso significaria para você? Ah, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque não deu certo antes. Por que não deu certo antes? Porque eu sou incapaz. E aí você vai questionar. Sendo assim, significa então que você é incapaz? Aí você vai racionalizar aquilo ali que você pegou. Você vai falar assim, você é incapaz mesmo? Mas aí você vai sair do seu modo infantil. Porque essa crença, provavelmente ela foi instalada, que eu tô falando mais das crenças primárias. Tô falando mais das crenças primárias. Se você for olhar, você vai chegar e vai falar assim, tá, eu sou incapaz. Mas por que você é incapaz? Porque tudo na minha vida não deu certo. Aí você fala, será que não deu certo mesmo? É um diálogo adulto. Porque a crença é sempre te levando para um automático, onde você generaliza tudo. A crença, ela te faz generalizar as situações. Você não consegue analisar pontualmente ou racionalmente uma situação. Você simplesmente fala, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou aprender. Você generaliza. Então eu não vou conseguir terminar, eu não vou conseguir ter persistência e dar continuidade nesse exercício. Por quê? Porque eu não dei das últimas vezes. Por que você não deu das últimas vezes? Porque eu não tinha tempo. Por que você não tinha tempo? Ah, porque eu estava na faculdade. Isso era importante para você? Isso era importante para você? O que isso significa para você, então? Significa que a faculdade era mais importante do que o exercício. Significa, talvez, que eu não organizei meu tempo direito. Significa, então, que eu sou o quê? Eu sou uma pessoa que desfoco. Se você for buscando, você vai chegar no eu. O importante é você chegar no seu eu. O que o seu eu tem a ver com isso? Então, se eu sou incapaz, que é uma crença que vem lá da infância, porque eu sou preguiçosa, você vai confrontar agora de uma maneira racional e adulta aquela crença que surgiu, que você conseguiu chegar. Você vai confrontar. Você não vai, se você chegar e falar assim, aí você chegou na crença, porque eu sou incapaz, porque eu sou incapaz de dar conta. E você aceitou isso, você é aquela criança que aceitou quando te chamaram você de incapaz. Você é aquela criança que quando tentou fazer alguma coisa,
algumas vezes e não conseguiu, você foi realmente incapaz de fazer aquilo e mostraram para você que você era incapaz e você acreditou que você era incapaz, você ainda está no mesmo papel daquela criança de aceitar um rótulo que colocaram sobre você. Um rótulo, colocaram um rótulo sobre você. Quem fez meu curso aí, eu falei muito sobre isso também. Eu falei, me colocaram dentro de um caixão da incapacidade, fechar, e eu deixei fechar a tampa desse caixão. E eu fiquei lá por muitos anos. Você é incapaz. Eu fiquei lá por muitos anos achando que eu detestava, que eu morria de vergonha de falar em público. Por que você morre de vergonha de falar em público? Ah, porque eu não sei. Porque, sei lá, se eu esquecer. Por que você vai esquecer? Ah, porque eu não sei. Porque vai que dá um branco. Por que vai dar um branco? Porque no final, se você for olhar, é porque eu me sinto incapaz de ir lá e falar isso. Porque a gente está lidando com uma crença da capacidade. É o medo que você tem em relação à sua capacidade. Eu não sou capaz. Eu não dou conta. Eu sou insuficiente. Então, quando você chegar nessa crença, você vai confrontá-la. Mas você, para confrontar uma crença, como eu falei, você tem que assumir o seu papel de adulta, de mulher. Não mais aquela criança que chamaram ela de incapaz e ela falou, ok, eu sou incapaz. Aí a decisão é sua. Confrontá-la. Se você é incapaz, aí quando você chega, né? Eu sou incapaz. O que isso significa para você? Que tudo que eu faço, tudo que eu vou tentar fazer, eu não tenho capacidade de fazer. Aí você confronta. Será que você não tem capacidade mesmo, Sabrina? Será que tudo na sua vida você foi incapaz de fazer ou você está se sentindo incapaz de fazer exatamente isso aqui agora? Não, eu não fui incapaz de fazer tudo na minha vida. Eu fui capaz de fazer muitas coisas. Eu construí coisas incríveis, eu aprendi coisas incríveis, eu realizei coisas incríveis. Então, aonde está a sua incapacidade? Você agora não está conseguindo aprender porque talvez você precise se esforçar mais. Você precise estudar mais. Você precise se empenhar mais. Mas você não é incapaz de aprender. Você não é incapaz de conseguir colocar esse negócio para frente. Então, essa crença da incapacidade faz com que a gente nem tente. Porque eu não consigo, eu não vou aprender, não vou dar conta. E quando você questiona, quando vem o pensamento negativo, nem adianta, vai dar errado, tudo vai dar errado, tudo que você faz dá errado. Por que vai dar errado? Porque tudo que você faz dá errado. Mas será que tudo que eu faço dá errado? Será que tudo que eu faço dá errado? Será que tudo que você fez na vida deu errado? Não deu errado. Não foi tudo que deu errado. Então me dá 3 coisas que você fez certo. Esse é um diálogo que você tem que fazer com essa criança que comparece em você. Porque tem uma criança comparecendo em você e generalizando tudo e colocando esse adulto que você é amarrado numa cadeira. Tá colocando você em nocaute. Porque simplesmente você aceita uma identidade que deram para a sua criança e ela aceitou porque ela não tinha condições de debater, de questionar como você tem agora. Mas você tem a opção de sair desse caixão que te deram,
desse molde que te deram, porque às vezes não é um molde, é um caixão mesmo, porque isso mata áreas na sua vida. Isso mata potencialidades em você, isso acaba com você. Isso acaba com a sua vida. Se você tem a crença, eu falei com vocês aqui só crença de capacidade. Tem crença de segurança, tem crença sobre relacionamentos. Eu tô só falando sobre capacidade. E aí você chega e fala assim, será? Você não foi capaz de construir nada? Nada do que você fez deu certo mesmo? Então você se questiona. Você é aquela pessoa que começa a olhar a sua vida não mais com os olhos daquela criança amedrontada, com medo de fazer as coisas e ser ridicularizada, com medo de fazer as coisas e ser envergonhada, com medo de perguntar as coisas para os outros e acharem que você é burra. Mas ninguém nasce sabendo. Aquela criança, falaram para ela que ela tinha que saber, mesmo antes de aprender. Então hoje ela morre de vergonha de perguntar as coisas para os outros. Perguntar uma, perguntar duas, perguntar três. Gente, o que eu mais tenho é paciente com essa crença. O que eu mais tenho é paciente com essa crença. O que eu mais tenho é pessoas que fazem meu treinamento com essa crença. Ontem eu estava atendendo a mentoria. Eu dou mentoria. E eu estava com essas mentorandas e eu fiz um exercício de inconsciente com elas, onde a gente faz a ressignificação do passado. Que é a ressignificação do passado? É você olhar agora o seu passado com seus olhos de adulto e tirar aquelas memórias que foram estabelecidas pelo olhar da criança. Então, a criança olhou, pegou aquela identidade, aceitou aquilo por causa de algumas situações. Então, quando você permite que o seu inconsciente traga a situação, você agora pode olhar o que aconteceu para aquela criança absorver daquela forma essa crença. E aí você pode ir lá e olhar de uma forma diferente aquela situação. Então você coloca uma nova referência no seu inconsciente, porque lá no nosso inconsciente estão o quê? Estão as placas para que o seu inconsciente tome as decisões. Então, se tem uma placa escrita lá claramente, eu sou incapaz, e essa verdade está lá estabelecida, quando aparecer um projeto grande para você, ele é o primeiro a fazer você correr. Você vai ficar doente, você vai morrer de vergonha, você vai se auto-sabotar de tudo quanto é jeito, você vai conspirar contra você mesma. A sua mente vai fazer isso para você. Então não adianta, quando eu falo que não adianta a gente lutar com o que está fora, com as coisas que estão erradas fora. Tudo que está errado fora é um reflexo do que está errado dentro. É um reflexo daquilo que tem que ser corrigido dentro de você. Então às vezes vocês ficam horas, dias, meses, anos lutando com algo que está fora. Sendo que é você mesma, inconscientemente, que está fazendo tudo aquilo. Às vezes a gente fica anos lutando contra uma pessoa, tentando mudar uma pessoa para que as coisas melhorem para você. Sendo que se você muda você, se você elimina uma crença dentro de você, uma crença que te limita, uma crença que não deixa potencialidades acontecerem dentro de você, você muda o que está fora. Naturalmente muda. Mudou a placa dentro do inconsciente, ele vai se orientar pela nova placa. Pela nova placa. Nós dificultamos muito a nossa vida. André falando aqui, como descobrir quais são meus dons e talentos. Sempre que eu falava que gostaria de ser advogada, ou enfermeira, ou aeromoça, minha avó, mãe, algumas pessoas falavam que não iria dar certo pra mim. Quem foi que mandou aqui pra mim? A Andréia. O que a Andréia acreditou? A Andréia acreditou que realmente
ela não ia dar certo. Ela não tinha talento para essas coisas. Se é que André tem talento para alguma coisa, porque tem crenças que chegam nesse lugar. E muitas, tá? Onde as pessoas acreditam que elas não têm talento para nada. Eu era uma dessas pessoas. Eu achava, eu não tenho talento para nada. Mesmo operando sobre os meus talentos, mesmo as pessoas chegando para mim, me elogiando, falando, trazendo meus talentos, né, à tona, diante dos meus olhos, eu não aceitava, eu não acreditava, eu não concebia. Eu falava, gente, isso é coisa da cabeça da pessoa. Eu consegui fazer isso agora, mas eu não vou conseguir fazer lá na frente. Por quê? Porque a crença dentro de mim da incapacidade era muito forte. Era absurdamente forte. Então, mesmo que eu fizesse as coisas muito bem, mesmo que as pessoas elogiassem, eu ainda assim tinha a crença de que eu não podia. Por quê? Porque o que estava dentro de mim não tinha sido mudado. Aí você pergunta, Sabrina, como é que eu mudo? Lógico, existem trabalhos e trabalhos e trabalhos que são feitos para mudar essas crenças. Mas falando aqui naturalmente com você, agora de uma forma mais que você possa já começar a fazer, é isso que eu tô falando para você. Você veio o pensamento negativo, o que você vai fazer? Por que você tá falando isso? Por que você tá falando isso? Por quê? Por que você não vai dar certo como advogada? Por que você não vai dar certo como aeromoça? Por que você não vai dar certo como uma engenheira? Porque minha avó falou que eu não era capaz. Por que a sua avó falou que você não era capaz? Porque eu era toda estabanada. E ela me falava isso. Pô, mas peraí. Você era estabanada, você era uma criança. Com certeza você era estabanada. Uma aeromoça não pode ser estabanada. Mas por que a sua avó falou isso? Porque eu era uma criança estabanada. Você ainda é essa criança estabanada? Não, eu não sou, eu sou uma adulta. E uma criança, ela é estabanada porque ela está crescendo. Porque toda criança é estabanada, não era você que era estabanada. Você tem que chegar no fundo. Mas aí, Ana, você tem que... o seu inconsciente vai mandar a informação. Se você faz um exercício que a gente consegue acessar o inconsciente e mudar as referências, é mais fácil dessa soltura acontecer. Mas se você não tem, o que a gente faz? É combatendo aquilo. E a melhor forma de combater não é só o que eu estou ensinando para vocês aqui, é muito precioso. É extremamente precioso, porque as pessoas ensinam o quê? Tira o pensamento negativo da cabeça. Ok, o pensamento negativo, ele sai. Você coloca a sua mente numa música, você coloca a sua mente não sei aonde, mas a crença geradora daquele pensamento, ela vai continuar produzindo aquele pensamento quando acontecer um gatilho. Quando você estiver de frente para um novo projeto, quando estiver de frente para uma nova oportunidade, aquele gatilho vai ser acionado. O gatilho que vai acionar você não é capaz. Então, acionou isso aí, acionou essa crença, então manda lá, não vai dar certo, você não consegue, as coisas não funcionam dessa forma, olha o mundo não tá dando certo, tá todo mundo quebrando, você não consegue ficar longe da sua família, você vai sentir muita saudade e vai voltar. Por que você vai sentir muita saudade e voltar? Porque minha mãe falou que quando eu era criança, eu fui numa viagem e eu voltei chorando, eu chorei, eu dei um trabalho danado para as professoras. Mas peraí, você era criança. No final sempre vai estar lá. No final as coisas estão lá. E quando você acha esse lugar que eu fui mostrando para você como acha, até chegar eu sou, porque a crença, ela tá muitas vezes ligada a eu, começa com eu. Quando você achar o eu, você questiona. Eu
sou estabanada. Por que que você é estabanada? Porque lembra, a crença generaliza. A crença te faz generalizar. Você é criança, você foi mordida por um cachorro. Qual foi a crença estabelecida? Todo cachorro morde e machuca. Todo cachorro é bravo, todo cachorro vai morder. É uma crença fixa, é algo fixo. É uma verdade. Todo cachorro morde. Todo cachorro oferece perigo. É algo que não é um pensamento negativo, é uma verdade estabelecida. E aí você questiona. Por que você está pensando isso? Ah, porque quando eu era pequena eu passei perto de um cachorro e ele me mordeu. E eu chorei muito. Mas aí eu volto a falar. Aí você assume o papel de adulta diante dessa criança. Mas todo cachorro morde? Todo cachorro, toda pessoa que passa na frente de um cachorro vai ser mordida por um cachorro? Você traz para a realidade. Você tira aquela criança dessa generalização. Você traz essa pessoa para a realidade. A realidade real, não é a realidade fantasiosa. Não é uma realidade fantasiosa. Aí você fala assim, Sabrina, mas é muito difícil. Não, difícil é viver com crenças que te limitam e tentando dar um jeitinho na vida. Isso é difícil. Isso é complicado. Agora, você enfrentar, confrontar você em coisas em fantasmas do passado, que hoje são ratinhos e você tá achando que são demônios, isso é difícil. Você ficar, sabe, tentando se esconder de um inimigo que é desse tamanhozinho assim, e você tá achando que ele é gigante, que ele é poderoso. É somente uma crença. Uma crença que foi estabelecida por uma criança ou por uma situação, por uma experiência, e ela acreditou em algo. E aquilo se tornou uma verdade. E se tornando uma verdade, ela generaliza. Ela acha que todo mundo é assim. Ela acha que tudo vai dar errado. Ela acha que tudo tem perigo. Ela acha que tudo vai acontecer com ela. E você tem que confrontar. Por quê? Isso realmente acontece o tempo inteiro? Você realmente foi mordida todas as vezes que você passou na frente de um cachorro? Você realmente vê pessoas passando na frente de um cachorro e sendo mordidas? Isso aí. Então, questionar. Percebeu um pensamento negativo. Percebeu um pensamento negativo acontecendo com você? Questiona. Por que isso vai acontecer comigo? Será que sempre aconteceu comigo? Será que todas as vezes aconteceu isso comigo? Por quê? Quem falou isso pra você? Aonde você aprendeu isso? Vou falar uma situação simples. E aí é aquilo que eu falo. Gente, o seu cérebro, ele é poderoso demais. A sua mente, ela foi dada para você por Deus, para você conquistar, para você chegar, para você conseguir aquilo que você tem que conseguir, aquilo que você quer, porque aquilo que você quer está relacionado ao seu propósito. Eu era uma pessoa que eu não conseguia falar para muitas pessoas. Eu jamais conseguia falar para... Se eu tivesse... Pessoas estranhas nem se falam. Quando era alguns amigos, sim, mas ensinar alguém, ir lá na frente e ensinar alguma coisa, eu não conseguia nunca. Porque eu tive muitos traumas na escola.
Eu tive muitos traumas na escola. E principalmente os traumas relacionados aí na frente, na sala de aula, apresentar um trabalho e eu não conseguia apresentar. Por quê? Aí vem a história que eu falo já com vocês. Todo o processo de déficit de atenção, não conseguia aprender, não conseguia, na época não tinha a metodologia certa para ensinar, para lidar. Tudo era preguiça, tudo era porque você não é preguiçosa, tudo é porque você é burra, tudo é porque você não quer nada com nada. Então, falar em público para mim, falar para um grupo de pessoas desconhecidas, falar para um grupo de pessoas conhecidas era assim, impossível para mim. Eu entrava num estado de ansiedade que a sensação que eu tinha era que eu ia desmaiar. Tamanha ansiedade que eu tinha. Só que, tudo bem. Só que eu era uma pessoa que eu queria muito falar as coisas. Eu tinha uma necessidade absurda de ensinar. Mas como que eu vou ensinar se eu não consigo falar para 2 pessoas, 3 pessoas desconhecidas? No máximo, uma pessoa muito conhecida. Como falar em público? Quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, as pregações desciam para mim. E eu queria falar, mas como que eu vou falar se eu não consigo falar para 4 pessoas desconhecidas? Aí você vê o seu propósito batendo de frente com o medo. Por que muitas pessoas não descobrem o propósito? Que foi uma pergunta que me perguntaram aqui. Porque muitos propósitos foram embarreirados, estão sendo travados pelo medo. Muitos propósitos foram sendo travados pelo medo. E qual foi a crença que eu, na época, que eu me calcei para poder passar por cima dessa crença que era, além de crença, ela era uma crença quase que, ela estava quase que instalada em mim, no meu corpo físico, porque só de eu pensar em falar em público, eu passava mal até. Qual foi? Na época, aonde eu me calcei foi: o Espírito Santo está comigo. E quando eu abrir a minha boca, é Ele que vai falar. Eu passei a acreditar nisso. Essa passou a ser a minha crença. Eu substituí uma crença por outra. Na época, eu não entendia isso que eu estou falando para você. Fui conduzida pelo próprio Espírito. Mas eu substituí uma crença por outra crença. Ei, mãe. Minha mãe chegou aqui, gente. Vou terminando a live aqui por aqui. Daqui a pouco eu tô indo, mãe. Eu substituí uma crença por outra crença. Então, se você não acredita na sua capacidade, acredite na capacidade daquele que está dentro de você. Acredite na capacidade naquele que guarda você, naquele que quer que você cumpra o seu propósito, naquele que quer que você chegue no lugar onde ele estabeleceu para você chegar. Eu não conseguia ter a crença em mim, você consegue, porque o meu trauma foi muito violento, foi muito. Meu trauma sobre a minha capacidade foi feroz, porque o nível do déficit de atenção era muito alto e não sabia se falar nada sobre isso. E aí a exigência era sempre com muito grito, muita exigência, muita briga, muito xingamento. E aí piora mais ainda. Aí qualquer um que é exigido sobre esse lugar de pressão, bloqueia tudo. Então, o que eu fiz? Eu substituí a crença. A Sabrina não consegue, mas o Espírito Santo que está em mim consegue. A Sabrina pode dar branco, mas o Espírito Santo que está em mim vai ter a palavra. E eu tive uma visão na época. Deus é tão maravilhoso comigo e com todas nós, que Ele me trouxe uma visão no momento de oração, e hoje eu ainda é a forma como Deus mais fala comigo, através de visão. E eu me via entrando num lugar, num momento de oração, eu me via entrando num lugar como se fosse
numa grande sala, num lugar muito grande, e nesse lugar eu não era pastora, eu não falava nada, eu nunca tinha pregado na minha vida, eu nunca tinha falado, nunca tinha ensinado, nunca tinha nada. Completamente bloqueada. E aí Deus me dá essa visão. Eu me via entrando num lugar e tinham muitas pessoas sentadas nesse lugar. Muitas pessoas sentadas. E elas estavam sentadas em mesas. E na frente tinha uma mesa enorme e eu chegava arrastando um saco muito grande. E nesse saco, quando eu abria o saco, eu pegava e tirava vários alimentos, muito alimento, tudo quanto é tipo de alimento, tudo quanto é tipo de carne, de tempero, de verdura, de fruta. Nessa época eu estava estudando muito. Mas eu estudava para quê? Eu estudava porque eu tinha uma necessidade de estudar a palavra. Eu acordava 4 horas da manhã para poder estudar até às 6. E eu estudava, mas estudava para quê? Eu não conseguia falar para ninguém, eu não estava estudando para pregar, não estava estudando para nada. Para isso, eu estava estudando para mim. E aí, quando eu chegava lá na frente, depois que eu tinha colocado tudo aquilo ali no lugar, eu chegava para o lado. E nesse momento entrava um cozinheiro com aquele chapéu enorme. E eu sabia, era o Espírito Santo que estava entrando. E era ele que pegava tudo aquilo e fazia o alimento. E ele falava para mim, quanto mais você estuda, mais alimento você vai me dar diferente, diverso. E mais coisa eu vou poder fazer com isso. Mas na hora de fazer, na hora de construir, na hora de fazer aquilo que é o mais lindo, sou eu que faço. Pode confiar. Só estuda e abre a boca. Porque quem vai estar fazendo aquela comida, quem sabe o que cada um aqui precisa, sou eu. E quanto mais diversidade de alimento, mais eu posso ser mais efetivo no coração de cada um, na comida que cada um precisa. Então, se aquela pessoa gosta disso e precisa disso, eu tenho o mantimento, eu posso fazer. Eu posso fazer uma comida diferente para cada um aqui. Mas sou eu que faço. Você só precisa estudar, Sabrina. Você só precisa absorver e abrir a boca, porque na hora que abre a boca, o poder é liberado por mim. Foi assim que eu comecei. E quando eu fui fazer a primeira pregação, nem pregação, foi a primeira vez que eu vim vim fazer uma célula aqui dentro de casa, que era 3 pessoas, eu passei mal. E aí, de tanto nervoso, de pensar em falar para essas 3 pessoas, mas essa imagem vinha na minha cabeça. Não sou eu. Na hora que eu abrir a boca, ele vai falar. Na hora que eu abrir a boca, ele vai falar. Na hora que eu abrir a boca, eu vou esquecer, eu não vou ter o que falar. Não sou eu. É ele que vai falar, Eu substituí uma crença por outra crença. Não sou eu. Então, pode ir, Sabrina. Porque se você não crê na sua capacidade, mas você pode acreditar na capacidade dele. E foi assim que foram acontecendo as coisas na minha vida. Foi assim que eu fui dar minha primeira aula, foi assim que eu fui fazer minha primeira pregação, foi assim que eu fui fazer minha primeira live. O que eu vou falar nas lives? Abre a boca, fala. Bom, gente, tá aí a live de hoje. Pensamentos negativos e crenças. A diferença, pensamento negativo, ele vem e vai. Ele vem e vai. Mas a crença é algo que está fundamentado e tem a ver com o seu eu. Como que você chega na crença? Vai questionando o pensamento negativo. Quando o pensamento negativo acontecer na sua cabeça, fala, por que você está pensando isso? Por que você está vendo isso? Porque nada dá certo. É sempre um generalista. Tira do generalismo. Mas é isso mesmo? É assim? Até você chegar nesse lugar. Eu sou incapaz. Mas por que você é incapaz? Quem te disse que você é incapaz? Quem falou isso pra você? E aí você vai falando, eu não sou incapaz. Eu consegui isso, eu consegui aquilo. Talvez eu não estudei o suficiente. Talvez eu não me empenhei o suficiente. Talvez eu não coloquei toda a minha energia ali porque eu não estava acreditando em mim. Mas eu não sou incapaz. Eu consegui realizar tantas coisas. Então, se eu realizei lá, eu realizo aqui também.
Ah, tá, André. Tá muito bem, graças a Deus. Tá muito bem. Isso aí foi um testemunho muito lindo, tá? De falar de fé. Foi muito lindo esse testemunho. Tinha até esquecido disso, André. Mas eu cheguei, depois fiquei lá em São Paulo com ele. Flávio voltou para Vitória. Ele ficou hospitalizado ainda. Ele ficou hospitalizado mais 2 dias e eu ainda fiquei mais 10 dias com ele. O Ryan teve meningite na véspera de eu estar indo para Belo Horizonte. Mas essa história eu conto outro dia, porque foi uma história muito forte de fé ali. Gente, olha, um grande beijo, Deus abençoe. Foi um prazer estar aí essa semana com vocês. Passamos a semana aí de segunda a sexta nesse café com Sassá. Falo que é Sassá porque só minhas amigas mais chegadas, mais íntimas, elas têm me chamam desse jeito. Se eu não tenho medo de dirigir, é uma criança que eu criei. Bom, eu já estou encerrando aqui a live e, gente, me mandem parabéns, tá? Porque o meu aniversário é amanhã. Amanhã tô comemorando aí mais um ano na minha vida, 48 anos. Nossa, meu Deus, tô quase chegando no meio século, mas tô muito feliz de poder ter passado essa semana aí com você. Um grande beijo, Deus abençoe e vamos ver se semana que vem a gente consegue fazer aí algumas lives durante a semana. Mas eu aviso aí pra você quando vai ser, em que horário vai ser e o dia certo porque a gente vai fazer essas lives, tá? E se você tem uma história muito interessante, algo que você vivenciou, um problema que você tá vivenciando, manda pra mim, Sabrina, eu não consigo entender, eu não sei o que fazer, eu quero te ajudar. Essa live é pra isso aí, tá? Beijo grande, Deus abençoe e a gente se vê aí na rede social mais do que nunca. Beijo, gente. Tchau, tchau.